E aí galera, aqui é o Yohan novamente com mais um vídeo pro canal. E dessa vez eu trago minha análise do jogo Ecocalypse, que é um jogo que já estava na minha lista de apostas dos jogos de dezembro e que eu comecei a jogar, achei bem legal. É um jogo também de 6x6, né, 6x6, semi-idle, no mesmo esquema de jogos famosos como The King of Fighters Ultimate Match Online, que eu trago aí no canal, Bleach Immortal Souls, que eu já trouxe há um tempo atrás, o Sword Chronicle Awakening, que eu ainda vou trazer esse mês ainda no canal. Enfim, um monte de jogos aí famosíssimos nesse esquema, com a única diferença é que esse título também é, além disso, um Waifu Hero Collector. Então, se te interessou, fica até o final do vídeo. Mas antes de mais nada, só aquele lembrete, caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o like e bora conferir mais esse jogo juntos. Vem comigo! Beleza, galera, então o jogo começa com uma introdução, já com narração e animação, introduzindo aí a história do jogo. Eu achei bem interessante, mas assim, nada muito acima da média. Aí cai direto na interface de entrada, que é estática, né, só com o logo e a música de fundo, que eu achei meio pobre, dado o gráfico tão legal aí dos personagens, né? E já que eles já vão ter que animar mesmo, né? Os personagens de qualquer jeito, poderiam ter usado. Além da música em si, não sei lá, grande coisa, ela não é cantada, enfim. O resumo é que não empolga muito, poderia ser muito mais legal. Mas aí o jogo começa e tem uma outra animação. Essa sim, bem legal. Tipo no estilo anime, com alguns elementos 3D. E sim, para variar, o protagonista meio que acorda depois de um impacto. Mais clichê que isso, impossível. Mas tudo bem, porque o texto é bom. O texto realmente é bem legal aí do começo. Aí você pode selecionar se quiser ser menino ou menina. É menino. E é legal que desde o início já tem voice acting. E já dá de cara para pular todo o blá 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 se quiser. Não precisa esperar para começar a poder pular. Então já dá para pular direto. E aí a gente chega no que mais interessa, é claro, que é o sistema de batalha. Logo de cara dá para ver que se trata de um semi-idle, que você pode escolher quando usar as skills de mestre só. Mas as skills e ults dos personagens são todas automáticas. E falando em ult, esses caras estão bem bonitos, seguindo a temática de animação estilo anime mesmo. Mas os efeitos da tela em si, esses estão mais ou menos, nada demais. Não que estejam feios, tal, longe disso. Só não são tão impressionantes quanto as cutscenes em si, né, da animação aí do ult em si. Já os personagens estão também bem legais, os sprites estão bem feitos, bem bonitos, mas ficam em algo entre chibi e personagem também normal. É mais pra chibi na real, mas não é exatamente micro chibi, vai. É chibi, mas um pouquinho maior do que o normal. Não é todo mundo que curte. Mas falando de outros modos de jogo agora, temos, por exemplo, um sistema de side quests, tipo no estilo exploração, que une passeio pelo mapa, historinha, minigame e, claro, batalhas, né? E é nesse modo que dá pra você conseguir frag de personagem. Além desse modo, temos o modo de purificação, que é tipo um boss battle, que é bem legal porque os boss estão bem grandes, deixa vocês menores ainda, né, os personagens, muito legal. E os sprites são bonitos. Tem também um modo estilo elevador, tipo Sereitê e tal, que você vai passando estágios, aí você de estágio em estágio ali, ou depois de alguns estágios, você escolhe um buff, um de 3 buffs lá, e vai seguindo à medida que a dificuldade vai aumentando. Isso é onde você pega os equipamentos. Também tem esquema de base e despacho de personagem. Tem modo de casinha, que eles chamam de dormitório, que é um dormitório mesmo, mas é tipo casinha, né? Você fica construindo, põe decoração, você põe a furniture, né? Os móveis e tal, papel de parede, piso, um monte de coisinha aí e tal, pra você deixar bonitinho, e dá pra você colocar os personagens lá e interagir com eles. Inclusive dá pra você pôr o personagem pra dormir,
colocar o personagem na banheira, um monte de coisinha ali que dá pra fazer, entre outros modos de jogo, né? São só alguns. Agora, em relação à profundidade de build, que é muito importante, a gente tem o clássico aumento de nível, também tem aumento de qualidade, temos sets de runas ou equipamentos, que eu falei que você pega ali naquele tipo sereiteizinho ali, né, o elevadorzinho, você pega lá, tem raridade, tem sets diferentes, aquela coisa toda, mas a galera chama de equipamento, eu chamo de runa, aparece mais runazinhas. Mas além desses, a gente tem como upar a conta em si, evoluindo a library. Então tem alguns jogos que tem esquema de library. Aí você vai pegando o personagem, né? Você vai aumentando sua coleção de personagens e upando os personagens. E à medida que você vai fazer isso, fazendo isso, todos os seus personagens, toda a sua conta evolui. Né? Ganha ataque, HP, ganha status, vai melhorando. À medida que você vai aumentando sua coleção. E eu gosto muito desse esquema, porque eu sou colecionador. Eu acho que por ser um Hero Collector 6x6, né, 6 versus 6, encaixa perfeito. Nós temos também um esquema para equipar e evoluir armas do capitão do time. Como eu cheguei a comentar aí quando comentei sobre o sistema de batalha, né? Lembra que tem as skills do capitão, que eu chamei de mestre na época, né? Mestre, o capitão, enfim, as suas skills, né? As que você pode acessar quando você quiser. Então tem tipo também, você põe, são armas, né? Você tem armas de diversas qualidades, com efeitos variados, tá? Isso é bem legal. E eu sempre gosto desse tipo de coisa porque dá opção de build diferente. Você pode ter o mesmo time com armas de capitão diferentes e o seu time, né, o mesmo time de outra pessoa, e o seu time pode se dar bem ou pior, dependendo aí da estratégia. É um ponto bem positivo. E por fim, vamos voltar a falar um pouco dos personagens, mostrar aqui alguns dos personagens que de novo estão bem bonitos. Tem waifus para todos os gostos e de todos os tamanhos, se é que vocês me entendem. Bem, é um prato cheio para os colecionadores, galera. Tem mais bonitinha, tem mais sexy, tem, sabe, nerd, tem, cara, todo tipo de waifu possível, com vestidos bem legais, com armaduras às vezes, vários tipos de armas. Cara, assim, é um Hero Collector de waifus, então eles tinham que investir e investiram mesmo nisso daí. Eu, pelo menos, achei o traço bem bonito, tal, bem legal. Então, é um ponto positivo. Aí já começa o jogo com uma pancada de personagem. E agora, antes de dar meu veredito final aí das minhas primeiras impressões, que depois de ter jogado já um bom tempo o jogo, vamos fazer um summon juntos, mostrar aí pra vocês como é que é o sistema de summon do jogo. Bora lá.
E é isso aí, galera. Essas foram as minhas primeiras impressões do jogo Ecocalypse. Eu achei um jogo bem legal, bem decente. Tem os seus pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que tem um esquema para você comprar no shopping que custa $12. Não sei quanto está em real. 12 canadenses, $10 americanos. E isso aí faz você conseguir mais energia que todo mundo, que dá para você conseguir mais, dá para você aumentar a velocidade da batalha para vezes 10, galera. Então assim, acelera demais, pelo menos o começo do seu processo. Parece que é uma vez que você compra, isso vai ficar para sempre. Então, de novo, começa a complicar se não quiser pagar isso daí e quiser continuar competitivo, porque é um negócio que o cara compra e vai ficar na tua frente. Parece que é eterno, permanente. Mas é aquele negócio, eu não comprei, tô me divertindo, não tô muito competitivo, mas tá legal, tem bastante coisa para fazer, o jogo empolga, tem bastante modos, os personagens são legais, sabe? O colecionável tá bom, tem várias coisas de melhoria de qualidade de vida, tem eventos direto, tá tendo evento de carnaval direto, tá tendo evento que vai dar personagem, skin, um monte de coisa. Deram bastante diamantes, até que deu para pegar os personagens que eu quis. Até agora não deu pra pegar cópia, entendeu? Não dá pra ficar competitivo de você ter o personagem upado ao máximo. Dá pra ter o personagem, entendeu? Agora, mais pra frente eu vou saber se isso é completamente determinante, não tem mesmo como ficar competitivo, que eu tô lá pro ranking 250 da arena, mais ou menos, entendeu? Ou se, enfim, vai ter outros modos de você chegar onde essa galera tá. Vamos ver. Então esse é um ponto negativo. Eu ainda não sei o quanto Pay to Win é, mas se você quer mais um jogo para brincar e, enfim, colecionar e se divertir, porque tem realmente muitos modos diferentes de jogo, muita coisa legal para fazer, eu aconselho, tá? Mas fica com essa ideia aí. Se você quiser gastar, você vai sair na frente aí tranquilo. Mas se você quiser jogar free to play, só tenha isso em mente, que até agora eu não consigo afirmar se é ou não é Pay to Win. Esse é o único comentário até agora. E um pouco assim, precisa de bastante. Outro negativo, esse é o único ponto negativo. Mas o outro que é mais ou menos é que no começo da carreira, né, no começo do jogo, quando você começa a jogar, você precisa de bastante tempo para realmente aproveitar os eventos. Porque eles acabam depois de alguns dias. É tipo o carnaval. Então você precisa rushar, precisa ter bastante horas de jogo no começo. Depois dá para você desacelerar. Beleza? Mas se você quiser começar, tenha isso em mente também. Acho que é uma dica importante. Esses são os dois pontos negativos. Eu não gosto quando você tem que completar, você tem 2 dias para completar uma tarefa, esse tipo de coisa me enche um pouco o saco. Porque às vezes eu não tenho, eu tô só jogando meio que como side game, já fico atrás, aí eu acabo me desmotivando. Mas, enfim, não aconteceu, eu tive essas horas a mais, precisei correr um pouco no final, mas deu tudo certo. Então tenha isso em mente, esses são os dois negativos. Poderiam melhorar uma coisa aqui, uma ali, principalmente nas historinhas, que eu acabei pulando tudo, que nem são muito bem animadas e tal. De resto, com certeza recomendo. Então, se você estava procurando um Hero Collector de waifus e 6x6, tenta esse daí que eu acho que você vai curtir. Beleza? Então é isso. Deixa aí nos comentários se vocês já jogam, se vão querer jogar, se querem mais vídeos de Ecocalypse. Aí eu trago aí à medida que eu for aprendendo a jogar. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.